Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. 2 Coríntios 12, 7, o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de saber que no colégio, né, na adolescência, você era dito como o mais fraco. O pior no futebol, né? Só jogava se tivesse a bola. E quando o jogo só acabava quando a mãe do dono da bola chamava: vem. A gente vive num mundo que os perdedores não têm lugar. Os fracassados não em nenhum momento serão exaltados, os fracassados nunca sentarão nos primeiros lugares. E a gente é tão cobrado de que quando fica em segundo lugar, já está entristecido. Esse homem aprendeu com a vida. Esse homem, ele era muito arrogante, sabiam disso? Esse homem era prepotente. Esse homem era um grande perseguidor da igreja, cruel, matou muitas pessoas, perseguiu, destruiu famílias. E ele diz em alguns momentos, principalmente na carta a Filipenses, que algumas pessoas tentam se apoiar na sua carne, tentam se vangloriar dos seus status. Ele falou que ele poderia também fazer isso. Ele escreveu assim, em Filipenses 3: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí ele vai dizer que ele tinha toda a perspectiva e ele, como um homem que era, poderia sim se apoiar na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Por que ler todos esses textos? A gente, quando começa a aprofundar os estudos, nós conseguimos identificar 2 tipos de espiritualidade.
uma espiritualidade de cima, que é aquela arrogante, aquela que é tudo do alto, que busca mecanismos e meios para servir a Deus, tirando a sua própria humanidade. Então essas pessoas espiritualizam muito as coisas e elas, por espiritualizarem muito, não encontram-se com a sua verdadeira origem, de quem ela realmente é. E começam a criar meios de como deve servir a Deus. E por vezes jogam fardos pesados demais sobre aqueles que não conseguem suportar, e Jesus disse isso aos fariseus. Então, existe essa espiritualidade. Uma espiritualidade muito fora da realidade, que as pessoas se cansam, conseguem caminhar por um tempo, mas depois isso é um peso, como Saul lançando a sua armadura sobre Davi. Eu não tenho condição de carregar isso. Essa espiritualidade vinda do alto, de cima. João de Deus dizia, essas pessoas estão procurando técnicas e formas de servir a Deus. Quanto mais eu desço, mais eu me encontro com o Senhor. Então essa espiritualidade de cima, ela é muito do estereótipo, muito da aparência de santo, de servidor de Deus. Mas Paulo disse, acautelai-vos desses. E existe uma outra espiritualidade, que é a que a gente precisa encontrar. Aquela da terra, do chão. Deus alimentou o povo no deserto e não colocou mesa, foi no chão. Pega no chão e come. Desce para você se encontrar com a sua verdade, para você saber quem você é. E isso é ser humilde. Humildade é uma palavra que tem na sua origem humus. Humus significa terra. Sabe o que é humildade? Você se achar, você descobrir quem você é. E no texto bíblico, se você procurar toda a Bíblia, eu quero que você me mostre uma pessoa perfeita, e que sendo perfeita não precisou ser quebrada por Deus. Vamos lembrar de Abraão, mentiu para obter privilégio para entrar no Egito. Vamos lembrar de Noé. Vamos pensar em Gideão. Esse sim, eu sou o mais pobre, o menor, eu sou insignificante na tribo, mas você mesmo. Porque não é você, Gideão, sou eu. Jó, esse sim, era exemplo. Homem justo, temente a Deus, se desviava do mal, sacrificava em prol dos seus filhos. Quem sabe um filho não pecou, então vou ofertar para eles. Esse, sendo o exemplo da perfeição diante de Deus, diante dos homens, precisou ser quebrado. Para quê? Para ele mesmo se encontrar e então encontrar-se com Deus. Eu te conhecia de ouvir, eu tinha um relacionamento muito superficial contigo, eu te conhecia porque as pessoas me comentavam sobre o Senhor. Mas depois de passar por todo esse processo e descer à terra e me humilhar, agora os meus olhos te veem, eu te compreendo. Vocês já pensaram sobre Davi? Para nós, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Vocês já perguntaram para Urias quem é Davi? Davi, no tempo que os reis deveriam ir para a guerra, está lá. No tempo que os reis deveriam sair para a guerra, ele ficou. E aí cobiçou, ó, concupiscência dos olhos, ele olhou Batseba e desejou. E por ser rei, e por achar que pode fazer o que quiser com a vida das pessoas, traz para mim. Que era aquela mulher. Trouxeram Batseba. A mulher estava grávida, ficou grávida. E ele precisa arquitetar um plano. Chame Urias.
da guerra? Você não quer passar a noite com a sua esposa? Que é isso, rei? Os meus amigos estão no front, estão na guerra, estão todo mundo morrendo. O senhor está me chamando para eu passar a noite com a minha esposa para descansar? Não. Chamou Urias de novo. Deu bebida forte para o homem, para ele ficar bêbado. Mas não foi para casa, dormiu, relento, porque não imaginava a integridade de Urias, o seu coração, de trair os seus amigos. Davi, o rei, segundo o coração de Deus, escreveu uma carta, entregou para Urias, a carta, a sentença de morte. Entregue para Joabe essa carta. Urias entregou para Joabe e na carta estava escrito o quê? Bote Urias na frente da batalha. Aí é triste o que ele escreve. Para que ele morra. Vocês já pensaram em Urias diante de Deus, dizendo para Deus, espera aí Deus, é esse rei aí que é segundo o teu coração? É fácil a gente ler a vida de Davi e enxergá-lo como o rei, um dos maiores de Israel. Mas e com a perspectiva de Urias, que perdeu a esposa, que foi colocado pelo rei na frente da guerra para morrer? Deus é esse Davi que é segundo o teu coração? Já fizeram essa pergunta? É ali que o homem se encontra. São com essas tempestades da vida que a gente vai ajustando o que nós precisamos ser realmente e servir a Deus. E esse homem deixa claro, para que eu não fique soberbo, para que eu não suba um degrau a mais, me achando o superpoderoso, o Senhor me colocou esse espinho na carne. Esse que era perseguidor, zeloso com a maldade. Alguns diziam que era um problema de visão, outros especialistas que ele tinha problema na escrita e até uma outra abordagem que em alguns momentos Paulo não conseguia ficar de pé. Ele precisava de apoio, de gente que o carregasse. Isso é encontrar-se com a sua insignificância. Encontrar-se com a sua realidade. Deus me colocou esse espinho para que ele venha me esbofetear, para que eu não me exalte. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Para que eu saiba de onde eu vim da terra. E Deus me ama quando eu me mostro humilde diante dele, com a minha fragilidade, com as minhas dificuldades, com as minhas frustrações, com meus dilemas. Tudo isso eu preciso me apresentar a Deus dessa maneira. 3 vezes eu pedi ao Senhor. 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Paulo não teve como entrar em campanha de libertação para isso ir embora, porque não foi. Paulo, 3 vezes o pregador do evangelho, aquele que levou os gentios, que foi diante de imperadores proclamar a palavra de Deus, aquele que é o responsável para que o evangelho chegasse aqui. 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse esse mal, e o Senhor não afastou. Tem momentos que Deus diz não, e é não mesmo. Você vai ter que aprender a conviver com isso. E a minha graça te basta. É tão bom quando a gente aprende a conviver com esses espinhos, a gente começa a aprender. Em alguns momentos pedimos a Deus, afaste isso de mim, eu não suporto mais. Mas é na experiência, é no dia a dia, que nós vamos encontrando motivos para que esse espinho, ou para que essa dificuldade, me mande uma mensagem. A mensagem que Paulo encontrou foi essa: para que eu não me exalte. Deus fez isso comigo. Para que eu não me ache muito arrogante, o
indispensável, né? Estávamos agora de manhã estudando um pouco sobre o início da igreja. Mas Judas trilhou o caminho dele, foi embora e Deus já levantou outro, né? Matias. Para que eu não me ache indispensável, Deus me colocou esse espinho. E eu clamei, eu pedi ao Senhor que tirasse de mim e Ele me respondeu. Quantos espinhos às vezes você não tem, né? E você está pedindo ao Senhor que afaste, e Ele me disse, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz, boa vontade, pois eu vou me gloriar nas fraquezas. Sabe por quê? Porque nas fraquezas o poder de Cristo repousa sobre mim. Olha, você que se sente fraco, abandonado, com o espinho na carne, tem uma resposta de Deus. É nesse momento que o poder de Deus repousa sobre a sua vida. É nesse momento que a graça de Deus é transformadora. E aí, eu sinto prazer nisso. Olha que coisa mais estranha, né? O cara gostar de dor. Estou sentindo prazer nas fraquezas, nas injúrias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Evangelho muda as características, principalmente do capitalismo, né? Que todo mundo tem que ser forte, que todo mundo tem que ganhar, que todo mundo tem que conquistar. Não. Quando sou fraco, é então que sou forte. E é essa lógica que nós temos que transforma o mundo. 12 homens, um grupo de pessoas em oração. Olha, nós estamos aqui, tem uma igreja aqui na frente, tem outra aqui na praia. É nessa fraqueza, é nessa entrega que Deus encontra oportunidade para nos moldar. Não, no arrogante, no prepotente, ele nunca vai fazer nada. Mas é no homem fraco, na mulher que é dada aos pés do Senhor, que Deus encontra motivo para aperfeiçoá-la. Então, uma receita para adorar a Deus, seja você. Uma receita para fazer Deus sorrir, encontre-se com as suas verdades, nomeie os seus pavores, veja os seus monstros, encontre aquilo que te dá tristeza, veja como espinho na carne e perceba que uma coisa é certa, a graça do Senhor está sobre a sua vida. E peça coisas ponderáveis, né? Faça pedido até determinado ponto. Ele pediu 3 vezes. Bem, no momento, ele percebeu. Pedir 3 vezes não adiantou. E ouvi o Senhor me falando, a minha graça te basta, Paulo. A gente fica insistindo, querendo mudar as coisas, enquanto Deus deseja nos mudar. Então é bom aprender com os nossos problemas e com as nossas crises, com as nossas dificuldades. Paulo, este homem arrogante, prepotente, perseguidor da igreja, aprendeu. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. Sabe o que Deus está dizendo através de Paulo? Vocês vão superar. Vocês vão atravessar esse momento. Não ficará assim para sempre. Vocês vão passar por isso. Sairão melhores. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder se aperfeiçoa com gente que olha para dentro de si. Essa espiritualidade é do Oriente, sabia? Olhar para dentro. É um caminho perigoso, sinuoso. Às vezes nós nos deparamos com monstros que adormecem aqui que a gente nem imaginava. Mas é um caminho mais longo, mas é esse que Deus admira. É este que o poder dele vai se aperfeiçoando, quando a gente se mostra quebrado aos teus pés, enfraquecido aos teus pés. É esse que Deus estende a mão e levanta. É aquele homem que foi maltratado, que foi saqueado, e que passou o sacerdote de lado e não deu importância, passou o levita, passou o sacerdote exemplo, vindo do templo, passou o levita que fica na frente adorando, não deu importância. Mas passou um bom samaritano que prostrou-se, que cuidou dele, e que o resgatou, colocou sobre o seu jumento, levou para o cenáculo. Cuide dele. É esse exemplo que nós precisamos. Não é exemplo de força, porque Deus não espera isso de nós. Deus não espera sucesso. Deus espera obediência. Obediência. Sabe aquele clichê que a gente conta? A Sônia, acho que pregou outro dia, comentou isso. Nós vamos encontrar com muitas pessoas no céu que a gente nem imaginava, né? É isso. Não cabe a nós. Existem pessoas que não frequentam o nosso círculo de amizade, de igreja, e que às vezes têm uma postura até mais cristã, mais ética. Existem urubus que estão levando comida para Elias. As coisas de Deus são mais estranhas do que a gente imagina. Fecha os teus olhos. E a gente às vezes quer determinar sobre a vida das pessoas, decidir, pensar na ceia. Esse é o momento para entender que o Senhor chamou homens e mulheres cheios de problemas, com as suas inquietações, e que esse poder de Jesus foi se aperfeiçoando à medida que eles iam se envolvendo, encontrando-se com as suas limitações, para que o poder de Deus se manifestasse. Não para que o nosso poder, não. Para que o poder de Deus se aperfeiçoasse. Na história do povo de Deus, uma nação insignificante, vindo de um homem de Ur dos Caldeus, atravessa um deserto, são 300 homens que destroem um exército. É assim, é sempre com a fraqueza, com a minoria, com a insignificância, com a rejeição. É dessa maneira que Deus trabalha. São 12 tribos frágeis, que Deus se manifesta e mostra o seu poder, através de 12 homens com Jesus, e através de Paulo, que precisou cair do seu cavalo. Olha só, ele precisou cair das suas verdades, ele precisou cair do cavalo que o segurava, ele precisou levar um tombo, ficar cego, para saber que o Senhor o chamava.
Senhor, nesta manhã, nesse momento de ceia, nós queremos consagrar ao Senhor nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados, e que o seu poder venha se aperfeiçoar, e que os espinhos que temos, possamos entender que é o Senhor que colocou, para que a gente nunca se ache suficientemente bom para a sua obra. Em nome de Jesus, amém. O que a gente precisa é aqui, ó, cada um como mensageiro de Jesus, recuperando a dignidade.